E eu gostaria de vos convidar a abrir o livro de Gênesis, capítulo 15, os primeiros 6 versículos. Diz assim, Gênesis 15, 1 a 6. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E prestem atenção agora. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Abraão estava ainda a aprender a caminhar com o Deus que se lhe tinha revelado lá na sua terra, na cidade de Ur, da Caldeia, e que o tinha levado a abandonar as suas raízes. Nós sabemos pela história bíblica que Abraão saiu de Ur, foi até Harã, e depois de Harã, numa segunda fase, foi até Canaã. Então eu gostaria de meditar esta manhã convosco sobre este tema. Com base na experiência de Abraão, que é o pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé, porque ele foi justificado pela fé, tal e qual como nós somos. Embora que nós temos mais revelação hoje, mais informação e mais revelação do que ele tinha naquela altura, mas ele foi justificado pela fé. Deus apareceu um dia a Abraão e revelou-se a ele lá na Caldeia. Não sei como, a Bíblia não diz como, mas sei que foi convincente, porque ele creu que aquele Deus que ele não conhecia era um Deus estranho. E naquele tempo os povos tinham os seus deuses, cada povo tinha os seus deuses, e este Deus falou de tal maneira que Abraão creu naquilo que ele disse e obedeceu, e saiu daquela terra, já vamos ver porquê, e com a sua família direta, imediata, digamos assim, com a sua mulher, e veio, e os seus servos, e veio até ao lugar que Deus lhe mostrou. Então, com base nessa experiência de fé de Abraão, podemos dizer que há 3 momentos essenciais na vida cristã. 3 momentos essenciais na vida cristã que eu gostaria de partilhar convosco. O primeiro é o momento da saída. É o momento da saída, é o momento do abandono da velha vida. Deus chamou, lá desde aquela grande civilização, Caldeia. A Caldeia foi a primeira civilização na história, era tão avançada que inventaram a escrita. Foram os primeiros que inventaram a escrita, uma forma de escrita, de registro, com o alfabeto, etc. Foram os primeiros que se saiba, que conseguiram fazer isso no mundo. Depois, outros povos fizeram, os egípcios, os chineses e outros, inventaram também a sua forma de escrita, os árabes e por aí fora. E hoje a escrita é qualquer coisa sem a qual nós não podemos viver. Nós temos a palavra de Deus num livro, escrita. Nós temos letreiros, enfim, nós temos jornais, nós temos coisas em que a escrita é essencial na nossa vida. Mas aquela foi a primeira civilização na Mesopotâmia que inventou a escrita. E não só isso. Eles eram bastante avançados em termos de arquitetura, em termos culturais, etc. Mas era preciso que Abraão saísse daquele lugar, um lugar muito avançado para a época, para que Deus pudesse falar com ele, para que Deus se lhe pudesse revelar, dizer quem era, como é que trabalhava, qual era o seu propósito, qual era o seu alvo para a vida dele. Enquanto ele estivesse mergulhado naquela cultura, não era possível. Coisa semelhante aconteceu com os hebreus lá no Egito, quando as coisas apertaram. E eles foram escravizados e foram sujeitos a trabalhos forçados. Eles, a certa altura, já estavam tão massacrados que eles não tinham um Deus. Os hebreus no Egito não tinham um Deus. Tinham deixado escapar por entre os dedos o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, de Abraão, Isaac, Jacó. Eles não podiam recorrer aos deuses do Egito.
Porque era suposto que os deuses do Egito protegessem os egípcios. E eles não eram egípcios, eram hebreus. Então o que é que eles fizeram? Clamaram ao Deus dos seus antepassados. Um Deus que eles já mal conheciam. Clamaram, mas Deus ouviu. As pessoas podem conhecer muito pouco sobre Deus, podem ter uma ideia muito longínqua sobre Deus, mas quando clamam a Ele de coração, Ele ouve. Amém. Ele ouve. É por isso que nós não devemos desperdiçar a pequena semente que é lançada na vida destas crianças. Não devemos desperdiçar a pequena semente que é lançada na vida de muitas pessoas com quem nós nos relacionamos, porque a semente fica lá. E um dia, talvez eles precisem de clamar a Deus, e Deus vai ouvir. Amém? E Deus tirou-os para fora do Egito e fez com eles aquilo que nós sabemos. Mas Abraão tinha que sair dali. Estava debaixo de uma influência espiritual negativa dos deuses falsos da Mesopotâmia. Precisava de sair daquele lugar, daquelas práticas dos deuses familiares. Havia uma deusa da cidade de Ur, que era a Estar, a deusa do amor e protetora da cidade. Havia os deuses familiares. Em cada casa de cada família tinha um altar dedicado aos deuses da família. E era preciso ele abandonar isso tudo para poder confrontar-se com o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E ele precisava de se relacionar, de se revelar a eles. Então, quando ele sai da cidade de Ur, começa o seu distanciamento crítico. Começa a olhar para trás. Quando nós estamos metidos dentro de um ambiente, nem sempre temos a capacidade de discernir a qualidade daquele ambiente, as características daquele ambiente. Estamos lá, estamos habituados ao nosso dia-a-dia, movemos-nos ali, mas quando nós saímos e nos afastamos, começamos a ter consciência de como é que as coisas de facto eram. E era necessário que ele deixasse esses deuses, e era necessário que Abraão se dispusesse a uma jornada de fé. Já disse aqui que a vida cristã não é o destino, a vida cristã é a estrada. Amém? A vida cristã é um movimento. Nós estamos a caminhar. Nós estamos a caminhar em direção a algum lugar. E como eu disse aqui na semana passada, com base nas Escrituras, que a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. E nós vamos conhecendo mais Deus. Temos mais clareza acerca de quem Deus é. E era preciso que Abraão se dispusesse a sair daquela cidade, daquela influência, daquela pressão espiritual, para que ele pudesse iniciar uma jornada de fé com uma única garantia. E a sua garantia era a promessa de Deus e a revelação limitada que ele tinha do Deus vivo e verdadeiro. Amém? E ele fez isso, saiu. Às vezes, para Deus falar connosco, nós temos que sair de algum lugar onde há uma pressão espiritual sobre nós, ou pelo menos temos o discernimento para o fazer, ou ter o discernimento para evitar estar em lugares onde há uma pressão espiritual, onde o Espírito de Deus tem dificuldade em manifestar-se, porque nós não estamos sensíveis a Ele, não podemos ouvir. Amém? E isso passa pela sabedoria da vida cristã, saber os lugares onde nós estamos, espiritualmente falando. O segundo momento é um momento de vencer o medo e enfrentar o mundo. Abraão saiu de Ur, da cidade, daquela grande cidade, e encetou aquela jornada de direção ao deserto, em direção ao desconhecido. E Deus disse-lhe: não temas. E Deus constituiu-se como defesa de Abraão e também como prémio de Abraão. Ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Defesa e prémio. Escudo e galardão. Toda a mudança de rumo implica receio do desconhecido. Fora do clã e das suas origens, Abraão sentia-se vulnerável. Tal e qual como o povo hebreu no deserto, também quando saiu do Egito e entrou no deserto do Sinai, também ficou assim um bocadinho aflito. E agora onde é que vamos arranjar água para beber para esta gente toda? E onde é que vamos arranjar comida quando a comida que nós trouxemos lá se gastar? Como é que vamos encontrar comida para alimentar esta gente toda?
uma certa vulnerabilidade. Mas tal como o povo hebreu no deserto, Deus não garante apenas a defesa, a vitória, o escudo, mas também o futuro glorioso, o chamado galardão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e foi justificado por essa fé. Diz a Bíblia, creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Então ele soube sair de Ur e soube também dar aquele segundo passo, que era olhar em frente, vencer o medo e enfrentar o mundo, ainda com receio. Sabe que coragem não é não ter medo. Como alguém disse, corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que tem medo, mas enfrenta. Apesar do medo, ele avança. Isso é um homem corajoso. Quem não tem medo é um inconsciente. É uma pessoa que não tem consciência, não é? Mas o corajoso é uma pessoa que é consciente e tem medo. Mas apesar de ter algum receio, ele confia mais em Deus e ele avança. O terceiro momento que eu quero falar mais especificamente esta manhã é o momento de dar lugar à esperança. Era importante que Abraão fizesse isso. Porque é que há tantos crentes que vivem sem uma verdadeira esperança? Não é? Irmãos, eu tenho muitos anos de fé. Não estou a dizer que sou mais que os irmãos. Sou menos do que muitos de vocês. Mas desde os 4 anos que eu conheço os caminhos do Senhor. E tenho lidado com imensa gente. Com centenas e centenas e centenas de pessoas. E tenho visto de perto muitas vezes o seu pensar, a sua maneira de agir. E vejo que muitos deles vivem sem esta esperança que eu vou falar. Sem dar lugar à esperança. Sem uma verdadeira esperança. Então, do ponto de vista espiritual, podemos dizer que eles não vivem, apenas sobrevivem. Vão sobrevivendo. Vejam o que é que Deus diz a Abraão. Então o levou para fora. Deus levou Abraão para fora da sua tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua descendência. Amém? Então, dar lugar à esperança na nossa vida passa em primeiro lugar por nós sairmos da nossa tendinha para fora. Saímos da nossa tenda para fora, da nossa zona de conforto para fora. Eu sei que a tenda abriga-nos da chuva, abriga-nos do frio, mas ela não nos deixa ver o céu. Não sei que esteja rota, mas se estiver rota também chove lá dentro. Mas uma tenda boa não deixa ver o céu. Por isso Deus chamou Abraão para fora da sua tenda, para fora do seu abrigo, para fora da sua zona de conforto. Porque aquilo que nos protege, às vezes também nos impede de ver Deus. Há muita gente que vive à sombra da fé dos pais. Eles não veem Deus. Eles estão dentro de uma tenda. Estão na zona de conforto. Mas nós temos que viver a nossa vida espiritual. Temos que sair da nossa tenda, sair da nossa zona de conforto. Alguém disse que a esperança conduz-nos para fora dos círculos fechados das nossas evidências. As nossas certezas, conceitos e até tradições podem ser um obstáculo no caminho. Ou podem ser palas nos nossos olhos. As tradições boas são ótimas. As tradições que não fazem bem nem fazem mal é que vão melhorá-lo. E as tradições negativas são más. Portanto, a tradição em si não é boa nem má, depende do que é, de que tradição estamos a falar. Mas os nossos conceitos, as nossas certezas, as nossas ideias podem ser obstáculos a nós nos entregarmos nos braços da esperança cristã, de nós darmos lugar à esperança. Podem ser palas nos nossos olhos, não vemos mais nada à nossa frente. Olha, irmãos, agora quando foi a Jornada Mundial da Juventude, um irmão nosso, que é cantor profissional, mas que é um homem que canta na sua igreja, no louvor, etc., o Weber Marques, ele foi convidado a cantar na jornada.
E eu vi pessoas que foram para as redes sociais dizer: veja lá, está a tratar da vidinha, foi lá para ganhar o dele. Isto, além de ser estúpido, é ignorante. Porque eu sei que aquele irmão, o que ele fez foi a coisa certa. Como é que ele fez a coisa certa? Ele orou a Deus, sentiu paz em aceitar o convite, falou com a liderança da sua igreja, eles sentiram paz e deram-lhe a bênção. E ele foi, e não foi ganhar um tostão. Foi porque recebeu um convite e aceitou, e eu acho que ele fez muito bem. As palas. Mas a coisa não fica por aqui. Eu próprio fui criticado por pessoas por ter ido fazer um comentário para uma televisão ao longo dessa semana sobre a jornada. Vejam lá, um pastor ao domingo está na igreja, a doutrinar a igreja, e depois vai tecer loas ao Papa e não sei. Eu não fui tecer loas a ninguém, eu fui fazer um comentário daquilo que estava a passar. E acho que fiz muito bem. E muita gente me disse obrigado, porque foi a única pessoa que não é católico ou ateu ou gnóstico, não sei o quê, que esteve a fazer comentários nas televisões acerca da jornada. Foi a única pessoa. E essa pessoa faz a diferença naquilo que diz. Se as pessoas prestarem atenção, faz a diferença naquilo que diz. Então, por vezes, as nossas tradições, os nossos conceitos são palas nos nossos olhos. E é preciso nós sairmos para fora da nossa tenda. É preciso sairmos para fora da nossa zona de conforto. Dispormos a enfrentar o desconhecido. Apenas com a garantia que Deus está connosco. E, portanto, nós vamos vencer. De certa forma, nós podemos dizer que também precisamos de sair para fora de nós mesmos. Precisamos de passar, de nos descentrarmos. Precisamos de passar a existir. Sabe o que é que quer dizer a palavra existir? A palavra existir tem duas partes. Ex-sistere. Ex quer dizer à frente. E sistere quer dizer ficar de pé. Nós precisamos de sair do nosso cantinho e ficarmos de pé perante o mundo. Porque se nós não fizermos isso, nós não existimos, apenas estamos. Uma coisa é existir, outra coisa é estar. Há uma diferença entre eu dizer: está ali um corpo, ou eu dizer: está ali uma pessoa. É diferente, certo? Uma coisa é dizer: está ali um corpo. Outra coisa é dizer: está ali uma pessoa. Porque a pessoa existe. O corpo é uma coisa. Amém? E muitas vezes nós não existimos. Nós estamos. Estamos para aí. E na fé também acontece a mesma coisa. Nós não nos pomos de pé. Nós estamos ali, sentados. Ali. Estamos ali. Pronto. Então há quantos anos é que o irmão vai à igreja? 30, 40, 50. Pronto. Está ali, já faz parte da Bíblia. Graças a Deus por esses irmãos mais antigos. Mas aquilo que Deus quer é que nós não apenas estejamos ali, mas que nós existamos espiritualmente falando. Que nós nos ponhamos de pé, que nós possamos enfrentar o mundo que está lá fora. Mas depois Deus manda-nos levantar os olhos. Como disse a Abraão: olha para os céus, levanta os teus olhos. Nós precisamos levantar os olhos. Muitas vezes temos os olhos baixos à volta da nossa vidinha, à volta dos nossos relacionamentozinhos, daquilo que está à nossa volta, e não levantamos os olhos. E perdemos o melhor. E perdemos aquele suplemento de força, de energia espiritual, de bênção, de esperança que Deus tem para nós. Porque nós não somos capazes de olhar além daquilo que está à nossa volta, como fazem as galinhas. A águia vê tudo lá desde cima. A galinha vê só aquelas coisinhas ali. E normalmente vê muita porcariazinha, muita coisinha. A águia não perde tempo para isso. Ela vê aquilo que é essencial. Vê a beleza da paisagem. Vê a diferença das cores, das tonalidades das árvores no outono. Vê os rios, vê as montanhas, vê as searas, vê a beleza de cores, aquele festival de cores que existe. Porque ela está a olhar desde cima. Não é uma galinha que só vê aquilo que está à sua volta. Mas depois Deus mandou Abraão contar as estrelas.
E contar as estrelas, irmãos, é tão simplesmente isto. É tomar consciência da grandeza do Deus Criador. Contar as estrelas. Também há gente que olha para os céus e não conta as estrelas, não vê as estrelas, só vê o céu, não vê mais nada. Está tão escuro, ou não sei o quê, amanhã vai chover e tal. Esquecem-se de ver as estrelas. Tomar consciência do Deus Criador. Ele diz para contar. Contar é alguma coisa que implica a nossa capacidade cognitiva, que implica, digamos, usar a cabeça. Porque Deus não nos pede para nós sermos mentecaptos. Deus não pede aos cristãos, às pessoas da fé, que abraçam a fé, para deixarem de pensar pela sua cabeça. Não. Deus diz para nós termos o nosso culto racional, diz o apóstolo Paulo. O Evangelho não é irracional, o Evangelho é racional, é mais do que racional, é espiritual, mas não é irracional. E ele diz que o nosso culto é racional, o nosso culto a Deus é racional. Quando nós levantamos as mãos, quando nós cantamos aqui louvores a Deus, não estamos a ser irracionais, nós estamos a ser racionais. Nós estamos a fazer uma coisa com base naquilo que nós sabemos, da convicção que nós temos, da fé que nós temos, da certeza das coisas que se esperam, que é a fé que nós temos, e do conhecimento de Deus que nós temos. Não é irracional. Conta as estrelas. 1, 2, 3, 4, 500, 600, 1000, 3000, 3000, se tu conseguires contar. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Esta questão, este desafio para contar as estrelas, tem muito que se lhe diga. No mundo antigo, a ciência começou, toda a ciência começou pela observação dos astros. Começou pela astronomia. Pessoas que prescrutavam os céus, arranjavam uns, como é que chamam, os telescópios manhosos, pronto, como, muito rudimentares, para ver melhor e tal, e coisa. E eles começaram a perceber que a Terra, o planeta Terra, era apenas um planeta entre outros, que havia outros planetas e havia as estrelas. Eles começaram por aí. E foi por aí que começou a ciência. Tanto que os primeiros cientistas eram astrónomos, no mundo antigo. Quando nós falamos dos magos do Oriente que vieram ver Jesus, eles não eram magos coisa nenhuma. Eles eram cientistas. Eles eram astrónomos. Eram homens que estudavam as estrelas. Eram homens que tinham dinheiro, tinham uma boa posição, diz que eram reis, e portanto podiam se dedicar àquilo que eles gostavam, não tinham que trabalhar, tinham pessoas que trabalhavam para eles. Então eles dedicavam-se a estudar os astros. E porque estudaram os astros, eles perceberam que havia a certa altura ali uma estrela singular, uma estrela especial. E que aquela estrela, quando aparecia, só de tantos em tantos anos é que aparecia, normalmente era pronúncio de um rei que havia de nascer. E daí porem-se em cima das tamanquinhas e virem atrás da estrela a ver onde é que havia de nascer o rei dos judeus. E o resto vocês já conhecem a história. Eles eram astrónomos. Então as estrelas na antiguidade tinham um significado importante. E Deus está a dizer a Abraão: olha, eu não peço que tu tires fora a tua cabeça. Eu não peço que tu venhas atrás de mim apenas com um certo misticismo, qualquer coisa assim. Não é nada disso que eu quero. Eu quero que tu uses a cabeça. Conta lá as estrelas. Consegues contá-las? Não, Senhor. Pois olha, a descendência que eu te vou dar é nesse número. Deus chamou Abraão a usar a cabeça, a usar o coração, é verdade, a usar o espírito, é verdade, mas a usar a cabeça também. Contar as estrelas é concentrar-nos na glória de Deus. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa: quanto mais nós nos concentramos na glória de Deus, mais discernimento espiritual nós temos. Porque levantamos os nossos olhos de sistemas doutrinários, de usos e costumes, de coisas de homens, e passamos a ver Deus, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. O salmista já dizia nos tempos antigos: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. E é esse Deus que nos deve inspirar. E quando nós fazemos isto, quando nós somos capazes de olhar para os céus e ver as estrelas, nós estamos a dar lugar à esperança.
Amém, irmãos? Deus sabia da importância da descendência daqueles povos. Já tenho dito aqui que as pessoas viviam em grupos familiares, não havia polícia, não havia exército regular, não havia sistema de segurança nas sociedades. Então as famílias grandes com muitos filhos significava que havia muitos braços para, se fosse preciso, agarrarem armas e defender aquela família, ou a sua propriedade, os seus bens. Era assim que funcionava. Hoje nós temos Estados modernos, em que não são os cidadãos que têm que garantir a sua segurança, nem devem, mas os Estados modernos têm um exército para defender o país e têm polícia, forças policiais, forças de segurança para defender os cidadãos de acordo com a lei. Então a segurança e a defesa estão entregues a instituições e não às famílias. Mas naquele tempo era assim. E Deus sabia da importância da descendência, de ter uma numerosa descendência. Ter muitos filhos era uma bênção de Deus, como diz o salmista. Bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. Tem uma família grande. Ao prometer uma descendência inumerável como as estrelas do céu. Sabe o que é que Deus está a fazer a Abraão? Neste momento da sua história. Abraão teve muito mais momentos para a frente. Mas eu estou a concentrar hoje nestes 3 momentos. Especialmente neste terceiro momento. Dar lugar à esperança. Sabe o que é que ele está a fazer? Ao garantir que lhe vai dar uma imensa descendência como as estrelas incontáveis do céu, Deus está a fechar o ciclo de vida anterior de Abraão. Está a fechar aquele ciclo. Agora ouça com atenção. Por vezes, a razão por que alguns voltam atrás nos caminhos de Deus, nos caminhos da fé, é porque não dão lugar à esperança. E porque não dão lugar à esperança, porque não são capazes de olhar para as estrelas, eles nunca conseguem fechar o ciclo de vida anterior. O povo hebreu no deserto também não o fez. Nos primeiros dias do deserto, quando faltava comida e houve dificuldades em encontrar água potável para beber, eles falavam das panelas de carne que tinham no Egito. Alguns deles, se tivessem liderança que pudesse fazer isso, iam voltar para o Egito. Não fecharam o ciclo de vida. Eles passaram ali 400 e tal anos, o povo hebreu 400 e tal anos no Egito, numa terra próspera. A maior parte do tempo que eles lá viveram foi ótimo. Foi ótimo. Estavam na melhor terra, possivelmente do Egito, de todo o Egito. Fértil. Mas depois foram escravizados. Mas eles estavam dispostos a ser escravizados outra vez e a voltar para trás. Porquê? Porque eles não tinham sido capazes de fechar o ciclo de vida anterior. A Bíblia usa a expressão: pode a porca lavada voltar ao seu próprio vómito. É uma imagem feia, repugnante, mas bem ilustrativa da vida espiritual. Nós podemos estar lavados pela palavra. E porque não fechamos o ciclo de vida anterior, voltamos lá. Voltamos ao próprio vómito. E Deus, ao dizer: sai da tua tenda, olha aos céus, vê as estrelas, conta as estrelas, eu vou dar uma descendência inumerável. Fechou o ciclo de vida anterior de Abraão. E agora Abraão podia olhar para a frente sem qualquer problema. Olhar para diante, concentrar-se, dizer: eu posso confiar neste Deus. Eu tenho promessas gloriosas deste Deus. Eu vou dar lugar à esperança. Eu vou caminhar na esperança, na fé, nas promessas que Deus me tem feito. Eu vou caminhar na esperança. Eu pensei que este Deus não é um Deus conhecido. Ninguém conhecia aquele Deus. Ouça, o Deus do antigo Israel, o antigo Israel é a descendência de Abraão. Abraão foi o primeiro. Deus ainda não se tinha revelado a mais ninguém. Revela-se a Abraão. Era um Deus desconhecido para o povo em geral. Eles estavam interditos com os seus deuses étnicos, os seus deuses tribais. Mas agora Abraão tinha uma razão. Não tinha nada. Cortou as lembranças. Vocês vejam, reparem uma coisa curiosa.
Agora que estou a falar, isto está-me a vir à minha mente. A partir daqui, nunca mais na vida de Abraão nós vemos qualquer referência, qualquer saudosismo, qualquer coisa que ele tenha dito ou feito nesse sentido que fizesse lembrar a sua terra, o seu ciclo de vida anterior. Já repararam nisso? Não há qualquer referência, qualquer pequena coisa que seja. Não é? Ao contrário do povo de Israel no deserto, lembrava-se das panelas de carne do Egito, Abraão não refere nunca mais, ele é o pai da fé, ele não refere nunca mais ao longo do seu trajeto nada que fizesse pensar, que bela terra que ele deixou. Porque, irmãos, a cidade de Ur, hoje, a situação onde é atualmente o Iraque, é desértica, uma região desértica, mas naquela houve várias alterações climáticas, mas naquela altura era uma terra regada por dois rios, o Tigre e o Eufrates, era uma terra bastante fértil para a agricultura, era uma terra muitíssimo avançada, uma civilização das mais avançadas daquela época, se não mais avançada naquele tempo. E é curioso que Abraão nunca mais, a partir daqui, desde que ele viu as estrelas, ele nunca mais a partir daí olhou para trás ou disse qualquer coisa que fizesse lembrar qualquer saudade de qualquer coisa. Não. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós não nos lembramos dos grandes palácios que deixamos. Vamos viver numa tenda durante um tempo, ok, mas Deus está comigo. Amém, irmãos? Abraão viveu numa tenda durante muito tempo. Ele deixou uma casa, ele deixou um palácio eventualmente. Ele deixou uma grande condição. Ele vivia numa tenda, mas a diferença é que Deus estava com ele. Deus abençoou, Deus deu-lhe a descendência tremenda e Deus fez dele o pai da fé, de quem nós somos herdeiros através da fé. Abraão deu este terceiro passo, deu lugar à esperança e assim fechou o seu ciclo de vida anterior. Irmãos, nós precisamos dar lugar à esperança na nossa vida. Deixem-me terminar com uma analogia sobre esperança cristã. Na Coreia do Sul, há muitos anos, havia num bairro muito pobre, periférico. A Coreia do Sul não era aquilo que é hoje, era um país pobre. E havia duas famílias, que moravam um ao lado uma da outra, em casas tipo barraca. E um dia choveu muito, e começou a entrar água pelo telhado de ambas as casas. Então a família da primeira casa queixava-se: que chatice, eu acho que dentro de casa, coisa, e foram puxar uma espécie de uns baldes para pôr ali embaixo, para parar e tal. Que miséria a nossa, que tristeza a nossa, não temos sorte nenhuma na vida, e a lamentar-se. A família da casa ao lado também tinha água a correr lá dentro, além de pôr baldes a segurar. Eles foram ainda assim arranjar o telhado, mas estavam muito bem dispostos, enquanto uns estavam deprimidos, tristes, zangados, revoltados, por falta de sorte. Eles falavam: então vocês estão bem dispostos porquê? É porque a gente sabe que na próxima semana a Câmara Municipal vai nos dar uma casa nova. O que é que fez aqui a diferença? Foi a esperança. Não é? É por isso que um cristão que dá lugar à esperança, ele existe, ele enfrenta de pé as situações, e ele sabe que Deus está com ele, e ele agarra as promessas de Deus. E mais, aquela família que não tem esperança, nem sequer se dá o trabalho de consertar o telhado. Chove dentro de casa, eles apenas se lamentam. Quem se assenta a lamentar, pouca coisa faz de útil. Mas aqueles que estavam ao lado, apesar de saberem que ia ter uma casa, ainda assim eles foram arranjar o telhado, porque naquele dia e aqueles próximos dias eles ainda iam estar naquela casa. Isto faz toda a diferença, irmãos.
Quando nós temos esperança cristã, esperança em Deus, nós consertamos a nossa vida, aquilo que precisa ser consertado. Aqueles que não têm esperança dizem, foi assim, nasci assim, olha o que é que há de ser, é a minha sorte, é o meu fado, é o meu não sei quê. Dar lugar à esperança. Eu gostava que ficássemos de pé e vou ler um versículo antes de terminar, que diz assim, Paulo aos Coríntios: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ponha a sua fé nesta palavra. Dê lugar à esperança. Se você tem falta de esperança, vamos fechar os nossos olhos com a nossa cabeça. Se você tem falta de esperança na sua vida, se não tem esta capacidade neste momento de se pôr de pé, de existir, de enfrentar a situação, faça um sinal que eu vou orar por si a partir daqui. Ok? Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu quero orar por tua filha, Senhor. Eu oro para que verdadeiramente lhe dês essa capacidade de desinquietação, para que ela possa sair da sua tenda, olhar os céus e ver as estrelas, para que ela possa ouvir a tua voz de esperança, a tua voz que traz promessa, que ela possa agarrar-se a essas promessas e seguir em frente, Pai, sabendo que tu és o seu escudo, a sua defesa e o seu prémio, o seu grandíssimo galardão. Que o gozo da salvação, da alegria do Senhor esteja todos os dias, Senhor, no seu coração, que a sua boca se encha de riso, de alegria, de satisfação, por causa da tua presença na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pelo Paulo também. Vem aqui, por favor. Paulo é um jovem que veio de Angola. Nós estamos a dar todo o apoio que nós podemos, de toda a espécie, e rapidamente encontrou um emprego numa subsidiária da Auto Europa, e agora aconteceu este problema, e ele é daqueles que vão ser dispensados, pelo menos durante algum tempo. Ele tem lá a sua esposa e o seu filho pequeno e ele quer trazê-los para cá. E já tentou uma vez e não tiveram os vistos. E nós vamos orar para que Deus possa desbloquear essa situação, todas estas situações. Ele é um servo de Deus, ele ama a Deus e nós vamos orar por ele. Estendam as vossas mãos para aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro pelo teu servo, Senhor. Tu conheces o seu coração, tu conheces a sua necessidade, tu conheces a sua família, Senhor. Tu conheces, Senhor, a ansiedade que está nos seus corações, Pai. Eu oro verdadeiramente que tu possas responder, Senhor, ao desejo do seu coração. Que verdadeiramente, Senhor, a sua esposa e o seu filho possam obter os vistos, Senhor. Que eles possam chegar, que ele possa resolver a sua situação ao Senhor profissional, Senhor. Deus, tu és o nosso provedor, ser o seu provedor, continua a ser o seu provedor, Senhor. Que ele veja a tua graça, Senhor, a tua glória sobre a sua vida, Senhor, e a vida da sua família, em nome de Jesus. Que ele possa dar lugar à esperança completamente, Senhor, de acordo com as promessas que tu tens para a vida dele, Senhor, e que ele bem conhece, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém. Vamos cantar a bênção final, então.